Perfeito, vereadores. Aproveitando então que já deu as nossas 15 horas, estão presentes o vereador Nicola Martins, presidente dessa comissão especial de revisão legislativa, comissão temporária, vereador Obadias, que é o secretário, vereador Kaminski, que é o relator dessa comissão, vereador Jair, membro da comissão. Devido que são esses vereadores que estejam presentes nesse momento, outros devem chegar logo mais também para participar da comissão. O vereador Manuel Rosengue já justificou a sua ausência no dia de hoje. Agradecer a presença do Thiago Marangoni, presidente da CDL. O Renato Carvalho confirmou presença, presidente do Cindy Lojas, logo chega, ainda não, já mandei um recado aqui para ele, logo entra. E os 3 superintendentes dos shoppings de Criciúma, o Luiz Dudella, Luiz Afonso Rodrigues, o Rafael Fiedler. Fiedler, tá certo? É isso mesmo? Fiedler do Nações Shopping, o Edmilson Martins do Criciúma Shopping, o vereador Salésio Lima chegando agora também para a nossa reunião. Obrigado pela presença, vereador. Apenas pincelando um pouquinho do que é a nossa comissão, representantes, Luiz, Edmilson, Rafael, Thiago. A nossa comissão ela foi criada no início do mês de março e a nossa intenção é justamente fazer uma revisão legislativa em Criciúma, mas uma revisão que vá direto no ponto daquilo que atrapalha o empreendedor, do que atrapalha o cidadão, do que a gente pode revisar ou revogar, ou consolidar, ou alterar, ou até mesmo ampliar na legislação criciumense, no arcabouço criciumense, para ajudar o desenvolvimento econômico da cidade, o desenvolvimento socioeconômico da cidade. E aí, como a gente tem um período de 90 dias prorrogável por mais 90, é um período muito curto para a gente fazer uma revisão das mais de 8.000 leis já editadas no município de Criciúma, não que sejam em vigor, mas já editadas no município de Criciúma. Então, a gente decidiu fazer da seguinte forma: buscar as entidades representativas e os cidadãos também. Há um espaço no site da Câmara para que o cidadão possa também dar a sua sugestão, a sua opinião sobre legislação criciumense, e buscar a sociedade civil organizada para colher essas sugestões também. A gente sabe que tem algumas leis que vocês às vezes sugerem, essa lei não tem lógica de existir. A gente sempre comenta da taxa de publicidade, né, a taxa anual de publicidade, que é uma lei constantemente dita, que eu acredito que vai ser destacada hoje também. E aí, colher essas sugestões de vocês. A reunião de hoje ela tem o objetivo realmente de colher essas sugestões. Nós não vamos fazer um debate de mérito em relação a elas, certo? Isso vai ser depois, num segundo momento, entre os 10 vereadores que fazem parte da comissão, e nós queremos ouvir vocês nesse momento. A gente vai passar a palavra um por um, começando pelo Thiago, como presidente da CDL, cerca de 5 minutos, acredito que seja suficiente. O vereador Kaminski, por ser o relator da comissão, pode interromper em algum momento para tirar alguma dúvida, para destacar algum assunto, e aí a gente vai conversando sobre essas situações. No final, os vereadores que fazem parte da comissão, que estão acompanhando também, vão poder fazer as suas contribuições nessa reunião, mas para que a gente não passe de 4 horas, eu acredito que 1 hora a gente consiga ter uma reunião bastante rica. A vereadora Giovana Mondardo chegando agora também para acompanhar. Obrigado, vereadora. Então, passando antes, o Carlos Salvalagio, assessor jurídico da CDL, chegando agora também, agradecer pela presença. Mas a primeira palavra para o vereador Kaminski, enquanto relator, se quiser fazer alguma sugestão, e depois para o Thiago Marangoni, para a gente começar a colher essas sugestões do setor do comércio nesse momento. Estão aqui representando, então, a CDL e os shopping centers da cidade. Cindy Lojas, convidado, mas até agora ainda não chegou. Vereador Kaminski. Posso sim. Boa tarde a todos. Eu vejo todos já entraram também aqui participando da nossa sessão. Importante nessa hora é que, de uma forma muito objetiva, né, tenhamos aí as informações. O que hoje, né, na nossa atividade, ou que pode impactar negativamente, ou pode criar uma trava na nossa atividade, alguma lei. O presidente até citou a questão da publicidade, uma matéria que se discute há muito tempo, o custo dela, né,
O Tiago, no passado, já conversamos sobre essas questões, né, Tiago? Então, isso tudo a gente já chegou a tratar em determinado momento lá atrás. Isso é um exemplo, né? Olha, nós temos a lei que trata da publicidade. Eu acho injusto nós pagarmos uma taxa de publicidade, seja numa atividade normal, ou seja no momento que nós estamos vivenciando. Então, acho que nós devemos rever essa lei e, como tal, nós sugerimos tal coisa. É claro que aqui, viu, meu presidente, aqui é um momento em que nós temos a possibilidade de levantar alguns aspectos, porém, isso não impede que cada segmento representado, né, possa também encaminhar um documento, um ofício para nós, sendo que talvez o tempo não seja suficiente para o debate, os tópicos. A lei tal que trata dessa matéria, ela é negativa por isso, isso, isso. Isso, um ofício, talvez, como eu falei, talvez esse nosso encontro aqui seja muito reduzido para discutir, como tu mesmo apresentaste, presidente, nosso arcabouço jurídico aí, ele pode estar comprometido, né, por a lei estar em vigor, mas que, de certa forma, nós não conseguimos fazê-la ter os seus efeitos normais por conta do que ela representa. Então, tá aí, acho que o senhor abriu a porta, a primeira palavra ao Tiago, é isso, né? Que deverá estar... Eu acho que é nessa linha, eu acho que, muito objetivamente, poder tratar dessa forma para a gente poder organizar até o nosso relatório em relação a isso. Obrigado. Passando a palavra, então, para o presidente da CDL, Tiago Marangoni, e agradecer ao Renato Carvalho, presidente do Sindlojas, que também já está presente. Senhores, boa tarde. Primeiramente, eu quero dar parabéns para vocês por a gente estar se reunindo para conversar sobre isso. Fantástico a ideia, acho que as entidades podem ajudar em cada vez mais nesses problemas que a gente tem, que a gente pode realmente alterar alguma lei, alguma coisa. Fantástico, parabéns pela iniciativa. Tomara que a gente tenha mais conversa sobre isso, tá? Eu espero mesmo que a gente possa realmente trazer algumas contribuições. O tempo foi curto para a gente analisar, né? Porque são muitas leis, né? A gente sabe, até no próprio site da Câmara ali a gente pesquisava por termos, alguma coisa, mas fica muito complicado para a gente realmente ler e reler, entender todo o Código Tributário, por exemplo, né, municipal. Mas a gente fez algumas pontuações, a gente só vai pontuar e a gente não quer debater, só pontuar e sugerir, né? Acho que pode ser alguma coisa interessante. Pela CDL, a gente verificou aqui a questão do feriado municipal de 4 de dezembro, para trazer ele para o primeiro domingo de dezembro. Essa é uma sugestão da CDL. Como eu falei para vocês, a gente vai sugerir, não queremos debate, mas alguma coisa só de sugestão foi pedido para a gente está passando aqui para vocês, tá? Para a questão assim, do comércio, indústrias, empresas, a gente tem que estar sempre buscando uma questão de facilidade na questão de taxas, por exemplo, do ISS. Por que cada setor tem uma taxa diferente? Por que um tem um benefício, outro tem uma taxa menor, outro tem uma taxa maior, sabe? Uma coisa que a gente precisaria realmente era facilitar isso. Quem sabe uma taxa igual para todos, a gente precisa entender melhor isso. Essa seria uma segunda sugestão da CDL, de facilitar o entendimento de taxas no município sobre ISS. Outra questão é COSIP. Por que a COSIP é cobrada pelo consumo da unidade consumidora? Por que um lojista tem que pagar mais COSIP do que um lojista que tem lá, sei lá, assim, 120 metros, tem que pagar mais do que uma casa, entendeu? Por que esse cálculo não é pela testada, não, como se diz, pela metragem do terreno na rua, que se beneficia da iluminação pública, sabe? A gente tem que analisar essas coisas, assim. Eu vejo que é um pouco injusto, mas isso é uma pontuação. A gente também analisou aqui a própria lei que o Kaminski falou, que é a TLFP, né? Que, gente, a gente olha ela e a gente realmente fica assim, né? Poxa, que é muita injustiça, é uma forma de colocar, às vezes, que não está legal. E no fim a gente debateu e no fim a gente pede extinção dessa lei. Não da lei, mas extinção da taxa. Acho que
As normas a gente pode debater, porque também uma cidade ela não pode ser toda cheia de placa, né? A gente tem que cuidar com isso, mas acho que a taxa é uma coisa que a gente poderia rever, sabe? E a gente também viu aqui na questão da lei de ambulantes, a nova lei, a gente estava dando uma olhada nela, e acho que a lei ela é perfeita, tá legal. Talvez a gente poderia incluir a questão de incineração de produtos. Alguns lojistas pediram isso, porque mesmo ele sendo feito leilão, isso acaba atrapalhando o próprio mercado, sabe? Indústria e comércio. Então, talvez a incineração ou queima desses produtos que fossem pegos, né, na questão que não fossem regularizados. Colocamos aqui também a Lei 5.446, que é a lei das feiras. Aquelas feiras que são itinerantes, do Brás, essas coisas assim, né? Como a gente paga todos os impostos, acredito que eles deveriam também pagar os impostos deles. Eu acrescentaria ali um artigo, não sei se é artigo, mas que eles deveriam emitir nota fiscal para todos os clientes e todos os produtos. Acho que isso é importante, não só pagar aquela taxa e poder trabalhar o dia todo, sabe? Porque eles fazem o faturamento de uma van, cara, numa semana. Então, isso acaba realmente com todo o comércio local, sem gerar os impostos e pagar os impostos devidos. Então, acho que essa colocação da emissão de nota fiscal ou cupom seria válido. A questão, a gente não conseguiu analisar mais outras coisas, a não ser que o Carlos Salvalage tenha visto algum outro ponto, mas acredito que eram isso, o tempo foi curto mesmo. A gente também quer ouvir vocês, que são os vereadores, também na questão de vocês sugerirem mudança, né? Afinal, é o cargo de vocês, a gente tem que respeitá-los, escutá-los também, vocês trazendo também alguma contribuição para isso. Certo? Era essa a minha fala. Muito obrigado mesmo. Antes de passar a palavra para o próximo, vereador Kaminski, gostaria de fazer algum questionamento ao Tiago? Ô, Tiago, tu falou nas questões de publicidade, né? Deixa eu fazer um questionamento, também cabe aos demais. A questão da poluição como um todo da cidade, em quantidade de placas, outdoors, a gente vê ainda placas naqueles postes de eucalipto, essa quantidade, sabe? Front light, bem em locais talvez não definidos, ou tu acha que isso também é um assunto que a gente deve tá evoluindo um pouquinho mais? Eu, particularmente, eu vejo uma certa poluição em relação a isso, e aí eu gostaria de te ouvir em relação a esse aspecto. Olha, na minha visão, eu acho que para a questão dos lojistas, as suas placas em frente, dentro do seu estabelecimento, não deveria haver nenhum tipo de impedimento e cobrança. Essa é a análise dos nossos comerciantes, sabe? Agora, a questão de outdoor, questão de pontos de publicidade que realmente não fazem sentido, que não estão no comércio, no local, é uma coisa a se analisar, estudar. A gente tem exemplos como, por exemplo, funciona Gramado. O Gramado não existe nenhum tipo de publicidade. A gente tem que analisar se realmente isso é legal ou não, né? Mas eu vejo que para o lojista, né, nessa questão, a gente poderia realmente não ter nenhuma taxa sobre a nossa... Poder colocar um aviso, né? Que aqui tem uma loja que vende tal coisa. Acho que era isso que eu quis transmitir para vocês. Nicolas, Renato poderia falar? Tá sem áudio. Nicolas? Kaminski, posso passar a palavra para o Renato? Pode sim, eu só fiquei essa dúvida, eu entendi as palavras do Tiago, acho que foi muito bem definidas ali, e até fiz alguns apontamentos, né? Depois, claro, que a gente vai estar discutindo, mas eu acho que é isso. Pode passar a palavra para o Renato. Então tá, quero passar a palavra então, agradecer ao Tiago, depois a gente continua a contribuição, passar a palavra então para o presidente do Sim de Lojas, Renato Carvalho. Só para contribuir e
dizer que a legislação sobre feiras itinerantes em Criciúma, ela foi muito bem elaborada lá no passado, mas infelizmente, como a nossa cidade aqui tem divisa com Içara, muitas vezes essas feiras são realizadas lá em Içara. E já foi também solicitado para Içara que refizesse a sua legislação com relação às feiras itinerantes, né? A sugestão também que seria interessante para contribuir com o Tiago ali é com relação à venda de produtos apreendidos, inclusive pela Receita Federal. Se ele já foi apreendido, ele é um produto de contravenção. Aí vem para hospital, vem para bairro, vem para isso, vem para aquilo, para fazer leilão, e atrapalha o comércio local, porque nem o imposto ele é recolhido. Tá? Infelizmente, deveria, de repente, ser, que pode ser também uma lei estadual, mas a gente também, no âmbito do município, fazer alguma contribuição e proibir. Vamos combinar, porque depois, inclusive, quem também, na hora do aperto, onde os hospitais, bairros, ou seja, as entidades da nossa cidade, vem no comércio, vem no empresário pedir o apoio. Então, duas vezes penalizado, ou contribuir, uma penalizada e outra contribuição. A outra que, de repente, pode ser também analisada é com relação à coleta de lixo para as empresas. Se tu analisar, eu vou pegar uma referência que é a Lojas Freta, tá? No centro da cidade, uma loja daquele tamanho, é uma das coletas de lixo mais caras da cidade, porém é uma das lojas que menos faz lixo. Primeiro, porque o lixo dela é papelão, plástico e ela contribui para os catadores. E o lixo de banheiro ele é muito pequeno. Então é o seguinte, uma revisão nessa coleta. E a outra sugestão que o Kaminski está aí até colocou com relação à poluição visual de Criciúma é criar alguns padrões e tamanhos de placa. Pelo menos o seguinte, não fica essa bagunça de tudo quanto é tamanho de placa, eles, enfim, trabalhar em umas dimensões. Como sugestão, isso tem que ser muito mais bem debatido, tá? Essa seria a contribuição inicial do Cindy Lojas. Perfeito, Nicola? Perfeito, Renato. Obrigado. Nosso vereador relator queria fazer alguma pergunta para o Renato? Kaminski. Está com o microfone desligado. Eu na realidade, Renato, o que tu estás falando realmente contribui por uma situação. Quando você tributa ou quando você obriga o recolhimento desses bens apreendidos, quando você cria uma forma de tributação, de certa forma você passa a regulamentar o incentivo ao consumo do comércio. Boa essa interferência, porque recentemente eu fiz um requerimento para a prefeitura para que a gente consiga buscar entre os modelos, e aí eu tenho visto, e assim, quem sabe vocês até podem nos ajudar, aproveitando, viu, presidente, essa oportunidade que nós podemos, através dessa comissão, criar um modelo de incentivo ao comércio local, ao consumo do comércio de Criciúma. Uma matéria que já no passado, acho que foi em 2019 ou 2020, o próprio CDL, através da SIC e demais entidades, fizeram uma campanha para isso. Mas, ao invés da campanha, criar algo concreto. Não só uma campanha, mas algo que incentive, sabe? De alguma forma que as pessoas realmente busquem. O que foi falado aqui? Ora, se fizer um ambulante, se fizer apreensão, vamos emitir nota fiscal, vamos cobrar, para que todos tenham paridade no seu negócio, para que realmente a concorrência ela seja livre em condições iguais a todos. Eu acho que essa participação do Renato, eu acho que foi fundamental. Isso me fez reportar um requerimento recente, que aguardo inclusive resposta sobre um modelo que nós podemos criar para incentivar não só o consumo, que consequentemente a própria emprego e renda, lógico. Eu acho que é essa a contribuição, presidente. Pode falar, Renato. Primeiro é o seguinte, se tu recolhe algum produto, ou porque ele não tem, ele veio do Paraguai, ou é de contrabando, ou é disso ou daquilo, que está de forma irregular, esse produto não deveria nem ser comercializado por ninguém, nem em feira de beneficência, enfim, sabe? Ele tem que ser destruído.
Ou o seguinte, tudo bem, é computador, dá para uma entidade usar, mas agora é o seguinte, ela comercializar esse produto, sabe? Isso não tem cabimento, né? Numa economia de mercado aí que as entidades depois vêm ainda solicitar o apoio das empresas, eu acho que existe um contrassenso nisso aí, certo? Perfeito. Eu vou passar a palavra agora para os 3 representantes dos shoppings, aí depois eu vou passar para os 3 na sequência, aí depois eu volto para o vereador Kaminski, relator da comissão, aí depois eu abro para os vereadores também que tiverem alguma dúvida, começando para o Luiz, do shopping dela. Luiz, boa tarde. Boa tarde, vereador. Primeiro, queria cumprimentá-lo pela iniciativa e os demais membros dessa casa aí por ter acolhido a ideia. Um dos grandes problemas que advém desse excesso de legislação e desatualização é justamente uma coisa que traz uma incomodação muito grande no nosso dia a dia, que é essa burocracia desnecessária. Então, isso por si só já torna bastante elogiável a iniciativa. A desvantagem de falar depois do mestre do CDL lá e do Cindy Lojas é porque esvazia os nossos pleitos. Mas eu gostaria de reforçar e endossar algumas coisas que eu acho que são fundamentais. O vereador Kaminski colocou a questão dos luminosos. Eu não tenho como não pontuar, mas hoje, se os senhores passarem a noite na Avenida Centenário, tem um luminoso ali e agride o motorista. E com relação aos outdoors, se você aluga o terreno, você pode pôr em qualquer lugar, não existe um critério, e a cidade realmente fica bastante prejudicada, o cenário da cidade é muito ruim. Então, acho que nós teríamos que ter um critério, quem tem que definir isso, acho que é o Poder Executivo, tem que, através do Legislativo, tem que pontuar. Pode, não pode, tem tantos pontos nas cidades, isso valoriza para quem aluga também, porque o produto dele vai estar bem exposto, porque as placas serão reduzidas, né, considerando o objeto de que é não poluir a cidade e para quem aluga, ter realmente projeção do seu produto. A outra questão que também foi importante, que o Renato coloca, que é essa questão da bitributação da taxa do lixo. O shopping, por exemplo, aí eu tenho mais 3 colegas juntos aí, a gente dá tratamento para o nosso lixo. A gente cumpre uma legislação bastante antiga que até hoje tem lei que pega e lei que não pega, que é o tratamento de resíduos, né? Mas para nós ela foi obrigada a pegar na mala, né? Nós somos muito fiscalizados nesse sentido. Se eu pegar o lixo do shopping e jogar na calçada hoje, eu vou responder por isso. Então a gente dá o devido tratamento. Só que, ao mesmo tempo, o poder público não faz essa consideração. Ao passo que você lá é tributado novamente. Você tem que pagar por isso. Porque o caminhão passa 2, 3 vezes, essa é a forma de cálculo e pronto, acabou. Acho que tinha que rever isso. É injusto, né? Não privilegia quem dá o tratamento correto para essa situação. E uma outra situação é a situação do descaminho. A gente sempre teve muita dificuldade, sempre que procurou o poder público, embora ele queira apoiar, existe um conflito muito grande entre os entes do próprio poder público que não sabe quem é que pode ficar com produto de descaminho. E ele está todo dia ali na praça. Não, mas se prender não tem onde colocar. O que eu vou fazer? E as coisas vão ficando. Hoje, eu não quero tirar ninguém do seu trabalho. Hoje a gente vive uma situação atípica em função da pandemia. Como ser humano, a gente tem que fazer algumas considerações, tá? Esperamos que seja uma coisa transitória, mas essa questão do descaminho é uma questão que nos assola há bastante tempo e ela não tem sido olhada com a seriedade que merece. Então, acho que nós precisamos ter um olhar especial para esse assunto, porque ele financia tráfico de droga, ele financia coisas escusas que não atendem e não fazem bem à sociedade. Tem outras coisas mais com o passar do tempo. Eu pretendo, inclusive, me reunir com a CDL, porque tem outras coisas que eu não queria pontuar agora, porque eu quero dar uma alinhada boa, mas, mais uma vez aqui, queria renovar os agradecimentos pela iniciativa. Passar a palavra para o Kaminski, se você me autorizar, fazer os 3 e depois volto para o relator. Passar a palavra para o Rafael, deixar o Edmilson por último, por motivos de que
ele é o meu pai e eu quero fazer uma cortesia com o Rafael e com o Luiz também. Rafael, por favor. Perfeito, tudo bem? Primeiro, boa tarde a todos, satisfação poder compartilhar do momento, acho que faço das palavras do Luiz, presidente da CDL, dos demais, eu acho que é um fórum bastante importante, uma iniciativa louvável, estarmos falando de desburocratização e revisão de alguns pontos que tanto nos impactam. Como o Luiz falou, eu acho que vem de encontro, não é todo mundo falando, acho que vem na sequência, acho que o Luiz pontuou muito bem, situação relacionada a lixo, o presidente da CDL já colocou alguns pontos que estão muito mais relacionados ao comércio de rua, mas obviamente acho que faz todo sentido esses questionamentos, e eu não sou da cidade, né? Eu estou na cidade desde agosto do ano passado, então também não conheço profundamente e fui, né, agradeço o seu contato, Nicola, mas realmente na loucura que tem sido esses últimos dias, não tive oportunidade de me aprofundar como gostaria em cada um dos pontos. Mas entendi essa ser uma reunião preliminar também, acho que todas as colocações fizeram muito sentido. Compartilharei aqui também com o meu gerente de operações e outras pessoas locais que têm um entendimento mais apurado, uma vivência maior aqui, e eventualmente traremos aí novas contribuições. Perfeito, obrigado, Rafael. Passando a palavra, então, para o Edmilson, do Criciúma Shopping. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite, antecedido pelo Luiz e o Rafael aí, mais o Renato, o pessoal do Varejo de Rua, o Marangoni. Realmente as pautas coincidem muito bem. Sofremos das mesmas dores. Só queria ressaltar aqui a importância dessa iniciativa, desse movimento, para que a gente possa junto buscar realmente algumas soluções. Aproveitando, eu queria pontuar 2 pontos já tocados aí. A minha posição em relação a essas feiras itinerantes, eu acho que elas não têm que acontecer nunca em município nenhum. Eu acho que a partir do momento que você tem que trazer produtos de outras regiões para expor na cidade, você tem que fazer isso com o apoio e a participação do comércio local, porque não tem sentido a pessoa vem aqui em novembro, dezembro e faz o faturamento do ano, mas vai embora. Aqueles que ficam aqui é que tem que bancar toda a cidade durante todo o ano. Então, eu acho que é importante que haja essa troca de produtos regionais, haja essas feiras de produtos regionais, mas elas precisam envolver o comércio local. Elas têm que ser coordenadas, encaminhadas, em parcerias, não pode ser simplesmente um aventureiro. Porque, do contrário, eu vou dizer que vale a pena o seguinte, vamos parar o comércio local e vamos sair feiras. Fazendo feira Brasil afora, aí, regionalmente, em determinados momentos, viramos as costas e as cidades que fiquem lá com seus problemas para resolver. Então, pontuo muito, acho uma questão muito importante, uma questão muito séria para o comércio local, essa questão das feiras itinerantes. A questão de publicidade, nós começamos a fazer um trabalho aqui ao redor do Criciúma Shopping, para a colocação de alguns front lights. Cara, é impressionante, nós levamos 6 meses para liberar isso na prefeitura, mesmo pagando todas as taxas que se fala hoje, rever isso aí. Eu acho que, além de ser um negócio muito bem padronizado, muito bem regulado, precisa ser alguma coisa ágil também, sabe? Porque senão daqui a pouco a pessoa desiste de fazer pelo tempo que leva. Então, estou aqui para dar o apoio, participar, agradecer o convite e me colocar à disposição de todos os nossos companheiros aí. E dizer que aquele acordo ali de ficar por último ali, eu não fui consultado antes, queria deixar aqui a minha contestação, mas em respeito aos amigos aí, aceitei. Vamos para a próxima. Obrigado. Passando a palavra agora para o relator, quase que eu passo presidente, não, para o relator Júlio Kaminski, e aí depois para os outros vereadores também darem suas contribuições, tirarem suas dúvidas. Edmilson, foi por suspeição, então, na realidade, não tinha... O Carlos Salvalar, será que quer participar um pouquinho antes também? Até porque ele está envolvido, né, diretamente.
Perfeito, Carlão. Se tiver, Carlos Savalage, se tiver alguma ideia, se tiver alguma contribuição, antes do relator Kaminski e dos outros vereadores. Então, boa tarde a todos. Também parabéns pela iniciativa. E nós, há um ano e meio atrás, nós participamos de algumas reuniões através da CDL e da Fundação Cultural de Criciúma, especialmente quanto aos ambulantes da cidade. A legislação, a gente participou, inclusive, quando da elaboração, ela tem mecanismos para combater essa situação dos ambulantes, inclusive destinando locais para eles, se eu não estou enganado. O problema que o poder público enfrentou na oportunidade foi a fiscalização. Fiscalização e o destino das mercadorias apreendidas. Ora, era o fiscal porque não teria uma equiparação salarial entre os fiscais, e aí oneraria demais o poder público. Esse era o receio maior do executivo à época, porque não tinha o cargo de fiscal de rua. Eles iriam usar um outro servidor público na qualidade de fiscal, e aí tinha o receio de equiparar com outros fiscais que têm um salário maior dentro da prefeitura. Então, nós teríamos que buscar solução para essa fiscalização e o destino também dessas mercadorias, porque muitas vezes, se não a grande maioria delas, é de origem muito duvidosa mesmo, qualidade que inclusive pode pôr em risco o consumidor, né? Um óculos, por exemplo, pode causar doença numa pessoa se ele não for um óculos de qualidade, se for falsificado. Então, tem meias, tem agasalho, tem tudo. Então, essa questão da lei dos ambulantes, eu gostaria de ressaltar e pedir uma atenção nessa questão da fiscalização. A questão dos luminosos e publicidade de loja, existe uma legislação também no município já, que ela permite um percentual da testada da loja. Então, a gente tem que olhar também para o todo, né? E que há comerciantes que extrapolam essa limitação, botando placas maiores do que é o permitido. Essa é uma realidade que a gente também não pode fugir dela. Só que, mais uma vez, se vale para um, tem que valer para todos. E aí, como é que eu vou te dizer? Não adianta fiscalizar um só, que esse fiscalizado isolado, ele vai ficar revoltado, né? Teria que ser uma coisa padronizada. Então, só para contribuir nesse sentido. Um abraço. Obrigado. Vereador Kaminski, relator. É isso mesmo, Carlos. Na realidade, a lei não é para um, né? A lei é para todos, né? Então, na realidade, quando a gente faz alguma provocação, algum questionamento, a provocação ela está exatamente na ideia de também ouvir a crítica da parte contrária, justamente para a gente tentar contribuir na hora de fazer a relatoria, quanto não só pelas dificuldades, mas pelo impacto direto que isso causa no dia a dia. E a questão ali na realidade, hoje, nas calçadas, a gente vê lojas de departamentos, né, Luiz? Parece loja de departamento nas calçadas, chega a ser até preocupante. E quando a dúvida em relação aos luminosos, Carlos, que a gente está tratando, realmente as lojas ela tem ali uma conduta, né, para poder colocar até 10%, se não me falha a memória, nas fachadas. O tamanho da fachada cabe até 10% e acaba pagando pelos excessos, né, de publicidade utilizada no mesmo local, né, ou seja, ultrapassando o limite de 10% do total da fachada e acaba onerando muito para isso. É claro que precisa haver um critério. O critério, ele, de certa forma, ele existe, mas existe extrapolamentos que acabam onerando demais e causando bastante aborrecimento sempre para todos. A ideia é exatamente isso, é ouvi-los para poder trazer as sugestões e a gente poder apresentar. É claro que nós não encerraremos a participação dos senhores, das senhoras, só nessa conversa. É importante que agora, né, também vocês, junto com as equipes, possam destacar, conforme falou o Rafael, de conversar com a sua própria equipe, né, destacar os pontos ou as leis que realmente limitam, atrapalham, inibem, diminuem o poder de competitividade, o poder de trabalho, a capacidade de abrir as portas,
Eu acho que, assim, falou-se em COSIP, falou-se em cobrança de taxas iguais. Por exemplo, nós temos uma demanda, e aí até vocês podem até nos contribuir, uma luta que vem se arrastando ao longo do tempo, que é, por exemplo, a cobrança da água para empresas e pessoas físicas de forma diferente, sendo que o consumo é pessoas físicas, tu paga de acordo com o consumo, né? E não pela condição de ter CPF ou CNPJ. Eu não sei se isso também há essa preocupação. É claro que nós vamos nos preocupar com as leis municipais, não impedindo que a gente possa também encaminhar aquelas leis de responsabilidade do Estado para que elas possam também, através de uma crítica nossa, sofrer qualquer modificação. De repente também, eu não sei se essa questão da água, se para vocês ela pode ser tratada, ou vocês acham isso irrelevante nesse momento? Não sei, alguém pode talvez comentar, não sei. Luiz, talvez você está acostumado aí. O microfone está desligado, Luiz. Luiz, celular. Eu me inscrevi, Renato. Aproveitar essa oportunidade, que é raro debater esse assunto aí, mas é um absurdo, né? Cada gota que entra de água na torneira, você tem que pagar uma gota de esgoto. Por que não se institui, então, um registro de entrada e de saída? Porque a água que entra limpa não é 100% que sai no esgoto. Eu, por exemplo, meus colegas aqui vão contribuir nessa discussão. Hoje, uma coisa que se discute, que 80% da água que nós gastamos é em ar-condicionado, ela sai por evaporação, ela não volta no esgoto. É por evaporação. Ela faz a refrigeração do sistema e sai por evaporação. Não interessa. Eu vou dizer que eu sou menos prejudicado, porque desde 98 nós temos um poço artesiano aqui. Mas daqui a pouco eu sei que até o meu poço artesiano vai ser taxado. É como andam as coisas. Mas muito interessante essa discussão, que vale a pena puxar. É absurdo pagar 100% de taxa de esgoto, não tem explicação. Outra questão, vocês estão falando dos eventos, né? Nós temos aí, por exemplo, e aí eu acho que é bom também, que foi criado, e aí, de novo, né? Luiz, eu sempre falo que a roupa, tu bota no varal, ela seca, ela evapora, né? Por causa do sol, evapora. Mas aquilo ali você paga também, apesar do vapor. Você acaba pagando. E uma coisa, essa questão do evento, né? O município estabeleceu como uma taxa de eventos. Quando você monta, no período de montagem, é cobrado um valor. Não só do período do evento, mas a partir do momento em que você inicia a montagem das tendas, enfim, organiza. Ou seja, tu acaba tendo aí talvez uma semana, 3 dias, 2 semanas, dependendo do tamanho do evento. Como é que vocês veem esse tipo de coisa? Tiago? Opa, posso falar? Perfeito. Não, respeitando a ordem. Não, perfeito. Acho que o Edmilson ele foi muito feliz na fala dele na questão de eventos que comercializam produtos, né? Na questão de outros eventos realmente que se façam apresentações, que se montam outras coisas, se exponham outras coisas, e realmente a fala do Júlio faz sentido também. A gente tem que analisar essas coisas. E até eu queria comentar outra coisa com vocês. Eu não consegui nem analisar o IPTU direito, tá? Mas eu adoraria sentar para olhar toda a legislação ali do Código Tributário Municipal do IPTU, para a gente dar uma olhada também se a gente não está cometendo nenhum tipo de injustiça com o CNPJ também, tá? Grande abraço. Obrigado, presidente. Obrigado, relator. Depois a gente volta ali, qualquer coisa. Vou abrir para os outros vereadores, se os vereadores quiserem contribuir, questionar. Só liberar o microfone, vereadora Giovana. Posso? Certo. Obrigada, presidente. Quero cumprimentar o vereador Nicola, vereador Júlio Kaminski, o relator da nossa comissão.
Quero cumprimentar também aqui todos os representantes aqui dos shoppings da CDL, enfim, parabenizar pela dedicação no curto prazo de ainda assim conseguir trazer para a gente uma série aqui, também tomei nota de todas, uma série de reivindicações, né, e notei, me chamou a atenção, antes de parabenizar, me chamou a atenção que algumas delas passam pelo debate em torno de impostos e tributos, né? E tenho certeza que daqui dessa comissão, enquanto a gente puder encaminhar, assim que seguir os próximos passos, né, presidente? A gente tem aqui o líder do governo, enquanto presidente da nossa comissão, certamente vai poder levar diretamente ao prefeito essa questão dos impostos, e aí facilita muito mais o nosso trabalho, e certamente isso aqui acaba sendo mais efetivo, né, e pragmático de fato, porque entendendo que o nosso papel enquanto vereador acaba não passando por essa ordem aí de tratar sobre tributos a nível municipal. Bom, eu quero ressaltar a importância dessa comissão e o quanto a compilação, né, e essa continuidade, essa consolidação das leis municipais tem um impacto significativo na vida das pessoas, e tenho certeza de que quem empreende hoje, mesmo diante da pandemia, tem sofrido um impacto já com as leis antigas e com as dificuldades econômicas que foram impostas pela pandemia. Quero deixar aqui o meu apoio, a nossa dedicação e com certeza colocar a nossa comissão aqui à disposição, do mesmo modo a nossa comissão de saúde, no que puder vir a contribuir de alguma forma com os empreendimentos de vocês, também estamos à disposição, e agradeço mais uma vez o espaço. Obrigada, presidente, obrigada aos outros vereadores aqui presentes, relator também. Obrigada. Obrigado, vereadora. Um outro vereador gostaria de contribuir, vereadora Juscelia, Jair, Paulo. Vereador Paulo, obrigado pela presença. Vereador Paulo, passar a palavra para o senhor. Boa tarde a todos os vereadores, boa tarde a todos os representantes do nosso comércio local, shoppings, e é uma alegria estar com vocês debatendo assuntos tão importantes de leis que às vezes vêm realmente prejudicar, né, o bom andamento do comércio, desenvolvimento da economia do nosso município. Parabéns aí por vocês fazer parte dessa discussão, e realmente quando se fala em IPTU, o IPTU comercial, da sala comercial é muito mais cara do que o IPTU da moradia. Então, realmente tem que se trabalhar, tem que fazer um debate, uma discussão com a Comissão da Arrecadação do nosso município, porque isso pesa. O comerciante, ele paga o alvarás, ele paga contador e imposto de tudo quanto é lado. Além disso, ele paga, conforme o vereador Caminhos que falou, que a tarifa da água é diferenciada da tarifa do consumidor, né? A tarifa do CNPJ é uma e do físico é outra. Então, da água, isso também, a taxa de lixo é diferenciada. Então, são estudos importantes que precisamos discutir com o município. E parabéns a todos que estão acompanhando. Cheguei um pouco tarde com outro compromisso, mas me coloco sempre à disposição. Vereador Jair, gostaria de contribuir, pediu a palavra. Então, boa tarde a todos, parabenizar aí o Nicolas, presidente da comissão, Júlio Kaminski, demais vereadores, os representantes aqui do shopping, também do comércio aqui, o CDL, enfim. Eu só queria perguntar, já que a gente tem os representantes aqui do shopping e também o presidente do CDL e das lojas aqui, porque que a gente observa em função da pandemia, o número expressivo de lojas fechadas, né? Em função de várias restrições, enfim, de fechamento, de período, restrições de número de pessoas que entram, dias parados, né? E tudo isso tem levado muitas lojas aqui. Eu vi a entrevista do Thiago, e por semana fecham em torno de 2 lojas semanais, e é uma preocupação, porque é uma atividade que gera a economia municipal, gerando emprego, enfim. E, viu, Thiago, a pergunta lógico que nós estamos tratando aqui de tributos a nível de município, mas a gente também está preocupado em manter as atividades, o comércio, que tem um papel fundamental no nosso município, com relação
que foi feito aqui no município foi a prorrogação de tributos de eventos, né, atividade de eventos, e a gastronomia aqui, o Nicolas, foi feita essa prorrogação para pagar em novembro, né, que poderia também se estender isso para o comércio, né, e isso também tem um valor, economicamente falando, para o comércio, é fundamental, até porque o alvará de licença hoje, para quem, comércio que estava parado, ficou aí 4 finais de semana sem atividade, tem um peso enorme no pagamento do alvará, que deveria, de repente, viu, o Nicolas, a gente levar essa demanda também para o prefeito executivo para tentar prorrogar aí o pagamento de tributos ligado ao comércio também. Mas a minha pergunta, Tiago, é com relação às lojas aqui, se o CDL tem alguma ação junto os proprietários, né, a empresa aqui de aluguéis, né, de locação dessas lojas, porque mesmo fechado o comércio tem que pagar os aluguéis, né? Então, não sei se teve uma ação direta com essas empresas aí, se houve um desconto, porque a preocupação é enorme, né? Como você colocou, por semana fecham 2 lojas, porque, lógico, caiu a receita do comércio, caiu lá embaixo. Imagine, eu tenho uma esposa que tem uma lojinha e a receita caiu lá embaixo, principalmente nesse mês de março, né? Março, final de fevereiro, março agora, é lá embaixo. Né? Se houve uma conversa com empresas para ver se houve uma redução no aluguel dessas lojas. Tiago, uma pergunta assim para você, não sei se... Pastor Jair, parabéns pela colocação, foi realmente bem colocado, cara, essa parte, porque a gente sabe que todo mundo, eu não sei se todo mundo, mas assim, uma grande maioria dos lojistas estão com empréstimos por esse fato da pandemia, e estão tentando, o povo de Criciúma, ele é muito aguerrido nesse aspecto, sabe? Eu acho que o povo não desiste. Então, eu acho que a gente ainda está com um número ainda positivo, assim, a gente vê o CAGED, né, com um número de empregos grande, positivo, né? Então, acho que devido ao povo criciumense, sabe? A gente vem lutando para que realmente os impostos sejam postergados, principalmente os mais caros. Então, assim, seria legal o IPTU ser postergado, ter um desconto, né? Esse ano não aconteceu isso, mas a gente já vinha pedindo, né? Todas as taxas, né? Mas assim, a gente uma coisa para a gente analisar nas próximas vezes que acontecerem isso, para a gente realmente ter um maior cuidado, porque fechar uma empresa fecha emprego e renda, né? E a questão dos aluguéis, a gente tem percebido muito, assim, a questão dos valores que já estão muito baixos, tá? Tu vai alugar uma sala hoje, os valores já estão muito baixos. Tu vê aí, por exemplo, o Metropolitan, tem sala para alugar por R$900. Então, assim, o mercado, ele acaba regulando esse tipo de problema. Então, assim, a gente viu algumas empresas se reunindo, conversando, por exemplo, com outras, por exemplo, acho que foi a Locativa, não me lembro, a Duda, conseguiram algum tipo de desconto, alguns proprietários cederam, a gente percebe isso, mas o mercado, ele já regula esse tipo de coisa e a gente percebe que o aluguel das salas já estão bem mais baixos mesmo. Era isso aí, obrigado, pastor. Ô, Nicolas, só agradecer aí a oportunidade e, sem dúvida nenhuma, é fundamental. Falar ali de poluição visual e citar a Centenária, acho que foi o Luiz que colocou, né? Mas a Rua Chile lá em cima, meu Deus do céu, tem um outdoor ali que deixa quase a gente cego quando está subindo a Avenida Chile, né? Então, eu acho importante rever toda essa situação e Nicolas, eu acho importante a gente poder levar essa demanda do comércio com relação aos tributos municipais aqui, né, já que foi feito para o serviço, a gastronomia aqui, também levar essa demanda do comércio para o executivo. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, vereador Jair. Passar a palavra para a vereadora Juscelia. Boa tarde aí a todos e a todas, né? É um prazer estar aqui nessa reunião com os empresários do comércio de Criciúma e também os nobres vereadores e vereadoras, que eu vi aqui a vereadora Giovana, a vereadora Roseli.
Eu tenho dito, né, muitas vezes a gente tem que prestar muita atenção nas nossas legislações, que às vezes uma lei é feito puxadinho daquela lei, outro puxadinho daquela lei, e muitas vezes nós temos inúmeras interpretações ou equívocos de uma legislação. Então, acho extremamente importante essa comissão que faz essa análise e que, com certeza, vai servir também para outros pontos, outros segmentos da nossa sociedade. Vocês trouxeram aqui uma série de questões e de demandas para a Câmara de Vereadores, né? A gente sabe da função econômica, não só econômica, mas função social dos empresários da nossa cidade. Então, muito importante ouvir vocês falarem na questão dos ambulantes, que muitas vezes o poder público mistura as responsabilidades, né? A política de tratamento com o imigrante que vem, que precisa ter uma política mais efetiva na assistência social em relação à política do SUS, porque os próprios comerciantes de rua têm muito a ver com o trabalho da assistência social, com o trabalho do SUAS. Então, a gente precisa aqui trazer uma série de questões. A questão da fiscalização, como ela é feita, para quem é feita, né? Quais são realmente os departamentos da prefeitura que fazem essa fiscalização, com qual legislação. Então, acho que tem muitas demandas aqui para a Câmara de Vereadores. Essa vereadora se coloca à disposição, estando aqui na Câmara, porque é um período que eu estou na licença do vereador Zairo, mas enquanto estiver aqui, muito importante estar ouvindo as demandas que vocês estão trazendo. Me coloco à disposição estando aqui como vereadora ou na cidade de alguma forma, porque é um debate importante essa desburocratização, né? Porque a gente sabe que essa função econômica e a função social, todos ganhamos se ela é realizada com excelência na nossa cidade. Então, cabe ao Executivo uma série de questões que vocês trouxeram, para mim muito importante, me coloco aí à disposição, agradeço, e vou estar junto aí com o Nicolas, com o Júlio, com os demais vereadores e vereadoras, para o que for necessário, para melhorar para todos e todas nós. Obrigado, vereadora Juscelia. Só questionando o vereador Miguel, o vereador Salésio, se quiserem fazer alguma contribuição, antes de voltar para o vereador Kaminski, para nós darmos encerramento, encaminhamento final para a nossa reunião. Vereador Miguel? Sim. Vai lá. Sim. Boa tarde a todos, boa tarde, Nicolas, boa tarde, Júlio Kaminski, né? E a todos os vereadores e vereadoras, pessoal do comércio. Eu acho que bateram numa tecla, eu estava ouvindo, prestei bastante atenção, o incentivo do comércio local, né? Eu acho que realmente isso aí tem que ter, eu acho que estamos no caminho certo, Nicolas. Então, estamos no caminho certo. E uma grande demanda que me procurou foi os garagistas, as pessoas que vendem carro. O que eles colocam? Hoje eles estão pagando o aluguel, eles pagam o IPTU, o ISS e alvará e algum mais imposto que talvez eu não lembro do momento. E o que acontece? Vem pessoas, vamos lá, vamos chutar ali, vem pessoas lá de Araranguá, alugam um centro de eventos, né, quando era permitido, e vinham aí e alugavam por 4, 5 dias e realmente todos os garagistas aqui da região tinham um prejuízo com esse tipo de atitude. Eu acho que isso aí é uma coisa também que a gente tem que levar em consideração, claro que, de repente, não nesse primeiro momento devido à pandemia, mas é uma coisa que atrapalha bastante. Eles vêm, quer dizer, vêm lá, ficam uma semana, quer dizer, vão embora e não deixam praticamente nada aqui para o município. Eu acho que isso aí é uma coisa que nós teríamos que olhar também. Muito obrigado e estamos no caminho certo. Obrigado, vereador Miguel. Vereador de Salésio, gostaria de usar a palavra? Então, presidente da comissão, vereador Júlio Kaminski, nosso relator, os vereadores, as vereadoras, todos os participantes, eu fiquei escutando atentamente várias colocações, e aí concordo com a vereadora Juscelia, são várias demandas que a Câmara de Vereadores está tendo a oportunidade de discutir. Nós aprovamos uma lei quanto ao comércio de rua aí, que vende espetinho e tal. Achei interessante porque o próprio poder público determinou os locais onde eles poderiam ficar e que não atrapalhariam o comércio. Totalmente contra essas feiras itinerantes que vêm, levam o dinheiro da cidade e vão embora, né? Quanto à coleta de lixo, tem que se rever, sim. Tem determinadas entidades que
nem geram lixo suficiente, mas pagam, e pagam muito. Quanto ao tributo recolhido pela Receita, também tem que ser analisado, acho interessante isso. E quanto ao outdoor, aqui na frente da nossa Câmara de Vereadores tem um aí que a hora que tu sai da garagem, se tu bobear, ele te deixa cego. Então acho que tem que ser feita uma lei nessa linha também, concordo plenamente. Enquanto presidente da Comissão de Obras, nós estamos à disposição para discutir todas as obras que vão, todas as leis que vão de encontro às obras também, e vamos estar junto, presidente Nicolas e relator Júlio Kaminski. Muito obrigado. Então, antes de voltar para o Kaminski, vereadora Roseli, que está participando hoje da reunião, se quiser fazer alguma contribuição, está com o microfone desligado. Ligar o microfone, vereadora. Verdade. Então, boa tarde. Eu não pertenço, né, à comissão, né, é o Nicolas que é o nosso representante, mas eu, sempre que possível, eu gostaria de participar, porque são as demandas que está tendo na nossa cidade. É um momento muito difícil, mas boa tarde, né, para o Nicolas, o Kaminski, ao pessoal do CDL e aos vereadores. E aí eu acho que é um momento em que a Câmara de Vereadores ela pode dar uma resposta para a nossa cidade de por que nós estamos aqui e para que nós estamos aqui. Então, eu estou junto nessa caminhada e nós temos que pensar o que fazer para ajudar tanto grande, quanto médio, quanto pequeno comerciante da nossa cidade. Já tive comércio, sei o que é pagar salário, e eu sei a tristeza que é quando a gente passa e vê uma porta fechada com aquele, né, um papel dizendo assim, ó, aluga-se. Sabe? Ali é um sonho que foi embora, e isso deixa a gente muito triste. Então, dizer isso, que eu até atendi algumas pessoas, porque eu não sabia da reunião, e atendi, mas escutei boa parte da reunião de vocês, e dizer que eu também sou parceiro e estou junto com todos. Obrigado, vereadora, por acompanhar. Vereador Kaminski, última palavra do relator, depois eu faço o encerramento dessa reunião e agradeço os presentes também. Vereador. Não, eu só quero ratificar o pedido a todos, né, que estão participando aqui, que representando o comércio, que avaliem. O propósito nosso são verificar as leis existentes e as sugestões que nós podemos fazer para desimpactar, para melhorar a vida das pessoas dessa cidade, para desimpactar o comércio. Aquilo que atrapalha, aquilo que custa caro, aquilo que inviabiliza, aquilo que atrapalha. O propósito que nós estamos dessa comissão nada mais é do que tentar fazer uma grande junção de leis ou eliminar leis que não contribuem com nada, muito pelo contrário. Então, o que eu quero pedir, presidente, é que todos possam, num tempo muito curto, preferencialmente, porque a nossa comissão ela tem um prazo para começar e um prazo para terminar. E nós temos, ao longo desse período, apresentar um relatório com aquilo tudo que foi trazido para o debate, com as sugestões que nós podemos passar adiante, e ela será aprovada por todos da comissão. Então, acho uma ótima oportunidade para a gente fazer isso. Acho que nós precisamos realmente que vocês nos ajudem a fazer isso. Não basta a nossa visão, até porque a nossa visão nada mais é do que uma reprodução daquilo que a gente escuta das pessoas, daquilo que as pessoas nos trazem como demanda. Então, o que eu quero pedir, reforçando novamente, senhor presidente, é que todos possam fazer um documento, um ofício, encaminhado para a nossa comissão, e falando das limitações, objetivamente, isso impacta nisso, e a gente poder depois discutir a questão de mérito e poder formular o nosso relatório dentro daquilo que é a contento de todos. Não nosso enquanto legislador, mas nós somos um instrumento
para poder construir isso, tá bom, senhor presidente? Era só isso, obrigado, agradeço a presença de todos vocês, né, então aberto mão aí da atividade do dia a dia, a gente sabe que a luta está muito grande para a gente tentar pagar as contas no final do mês, né, então a gente está muito concentrado, muito focado em criando alternativas com todos, então obrigado pela participação, obrigado pela contribuição. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Quero ratificar o agradecimento ao Tiago Marangoni, presidente da CDL, ao Carlos Avalage, assessor jurídico da CDL, ao Renato Carvalho, presidente do Cindy Lojas, ao Luiz do Shopping Delo, Edmilson do Criciúma Shopping, Rafael do Nações Shopping. Se vocês puderem depois encaminhar, pode me encaminhar ali pelo WhatsApp também, não tem problema. Um resuminho, aqueles tópicos que o vereador Kaminski destacou, a gente anotou aqui de qualquer forma, e essa reunião está sendo gravada para depois a gente elaborar a ata. E o vereador Kaminski também fez as anotações, mas é bom para depois, a gente vai ter ainda uma série de reuniões até o mês de maio, sempre nas terças-feiras às 15 horas, semana que vem é com a SIC, com os núcleos da SIC, e aí eu já vou conversar inclusive com a SIC, Kaminski, para que eles já venham com esse documento já elaborado, já facilita também. Essa era a nossa primeira reunião com o setorial, e eu acho que ela foi muito rica, eu estava apreensivo, mas foi muito rica, vieram várias sugestões mesmo, acho que sugestões bastante interessantes para a gente trabalhar, e que demandariam, inclusive, todo o tempo da comissão só com a reunião de hoje. Mas agradecer aos vereadores que participaram da reunião. Às 5 horas a gente tem a nossa sessão ordinária. No plenário eu agradeço também a presença de cada um de vocês. Agradecer novamente ao pessoal que participou da reunião. E até a próxima. Obrigado mesmo. Até mais.